Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Diz que vos envio como um cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servir. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Não vai ter homilia, não? E a missa vai ser simples, estamos celebrando já. A única coisa que logo pela manhã me veio como intuição foi quando eu olhei para Lucas, né? Lembro de tantas outras missas que celebrei, onde preparei de fato um sermão sobre a figura de Lucas, né? O evangelista da encarnação, o evangelista mariano, o evangelista das mulheres, é o que mais destaca o papel das mulheres, né, na comunidade nascente, enfim. Mas a intuição que me veio é: esse homem escreveu um livro que mudou a história de muita gente, por que não dizer de quase toda a humanidade. Um livro, o evangelho dele. Não precisou de muita coisa. Um homem que somente registrou a história da salvação de Deus na história dos homens. Um livro. E eu fiquei pensando, logo pela manhã foi esse o pensamento que me veio. Mas Lucas fazia parte de uma comunidade pequena, que foi capaz de mudar o mundo, chegou até nós. E esses homens acreditaram na proposta de Jesus, acreditaram. E aí viram a fé crescer, a fé em Jesus de Nazaré crescer. Então a mensagem para mim é essa: continuar acreditando, continuar a ter esperança. Papa, nessa carta circular, alegrai-vos, ele disse, falando para os consagrados, ano que vem vai ser o ano da vida consagrada, ele disse que o consagrado precisa ser como profeta. Ele precisa fazer memória do passado, contemplar o presente, e depois ele precisa, com coragem, indicar o caminho futuro. Então, ao olhar o passado, precisa estar fresca na nossa memória: ele fez uma aliança comigo. Nosso Deus não é um Deus que despersonaliza. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus do Débio, o Deus do domingo. Ele tem uma relação pessoal comigo. Ele fez uma aliança comigo. Ele entrou na minha vida. Foi naquele querigma que eu fiz, foi no resgate que eu fiz, foi naquele encontro, foi naquele momento da minha vida. Fazer memória do passado. Sempre. Voltar ao ponto de partida. Contemplar o presente. Olhar
compreender o tempo presente, o tempo que nós estamos vivendo. O Papa, por exemplo, tem isso muito forte. Está agora o sínodo para as famílias, que a gente está resumindo somente em duas asneiras. O sínodo é para ver a situação dos recasados e a situação das relações homossexuais. É uma tolice, por 3 vezes, em 188 páginas do documento final, por 3 vezes saiu a expressão homossexual. O sínodo é para ver, antes de tudo, antes das famílias novas, dos modelos de família nova, é para ver a situação lamentável das famílias velhas. É para ver primeiro a família original, o sínodo. Mas o Papa tem um olhar presente, tem um olho no presente. Quando é capaz de trazer também a questão dos recasados, como é que fica? Eles não podem ser tratados como cristãos de segunda categoria. Precisam sentir-se cristãos de primeira categoria. Como é que nós vamos lidar com isso? E em relação à questão dos homossexuais, e até me disseram que estão partilham também, alguns de vocês partilham isso nas comunidades das redes sociais. A questão não é se eu aceito ou não a homossexualidade, a questão é aquela pergunta que o Papa lançou quando chegou o questionário para todos os padres e dioceses e congregações. O que nós vamos fazer com os filhos dos casais homossexuais? Vamos acolhê-los na igreja? Eles vão ser batizados? Sim ou não? Merece ou não o batismo? Sim. Merece ou não fazer a primeira comunhão? Sim. E nós vamos aceitar que os pais homossexuais deles participem da reunião dos pais, da catequese? Sim. E do batismo? Sim. Percebem? É um padre, um papa que sai da discussão aí do pode, do não pode, do é certo e do errado, para querer dar respostas para o mundo de hoje. Portanto, contempla o presente, consegue perceber o presente. E segundo, ter coragem para indicar caminho seguro. Eu acredito, ele fez uma aliança comigo. Eu acredito, a minha vida pode fazer significado, ter significado nesse mundo. E eu vou permanecer até o final, todos os dias da minha vida. Olha que bonito. Então esses homens, foi essa experiência que esses homens viveram, que a primeira comunidade viveu. Então os nossos leigos estiveram reunidos agora. E é claro que a pergunta tem que fazer, no que a minha pequena comunidade de leigos, qual é a diferença que ela faz no mundo? No que nós impactamos o mundo? Porque é para isso que nós nos vivemos em comunidade, para fazer esse mundo ser mais de Deus. Então, ser capaz, e daí a esperança, né? A esperança. Ter a esperança de continuar acreditando, mesmo diante dos tempos difíceis, né? Eu estava vindo do Crato para São Paulo, e na Avianca, que tem filmes, e o filme que ia passar era A Culpa é das Estrelas. Já tinha visto em várias livrarias esse livro, de não, livro para adolescente, filme para adolescente, não vou não. Aí estava na minha frente, eu estava lá. E fui me envolvendo. Chegou um momento que eu segurei para não chorar. E o negócio foi. E aí teve uma frase que ficou na minha cabeça, que diz assim: quem quer ver o arco-íris precisa suportar as pancadas da chuva. Quem quer ver o arco-íris precisa suportar a pancada das chuvas. Então, quer ver novos céus e nova terra, precisa suportar as dores de ser cristão no mundo de hoje. E não desanimar. E não deixar de acreditar. A esperança nos move, como disse São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.